então nessa segunda parte aqui do nosso Evangelho no Lar, nós vamos seguir no capítulo do livro A Roda da Vida, o capítulo que na semana passada nós falamos que o título é Emarro, uma expressão tibetana que é uma exclamação, sabe, de espanto, maravilhamento diante de algo que nos encanta profundamente. Nesse caso aqui, é o encantamento que surge quando a nossa visão se abre e consegue ver o modo como a mente constrói a realidade, né? Então nós paramos aqui num ponto onde o Lama baseia a sua análise na roda da vida, que é esse diagrama, né, que eu passei para vocês, e onde ele diz assim: nossa mente olha a figura de Maharaja, a delusão se manifesta e a mente segue a responsividade, as emoções surgem. Também podemos falar e ter reações na forma de energia, de acordo com o objeto produzido por reificação ou delusão. Cada pensamento tem uma conexão com um nível de energia correspondente. Então vejam, nesse diagrama que vocês estão vendo aí, ele é justamente o diagrama que no budismo representa a forma como a nossa mente opera a partir da ignorância que nos prende ao sofrimento. Então, se vocês observarem, tem um círculozinho bem pequeno no meio, né, aqui, e em volta dele tem 3 aros, né? Esse círculo do meio tem 3 animais, né, aqui, que é um porco ou javali, né, dependendo da interpretação que se dê, e da boca desse porco ou javali sai uma ave, que é provavelmente um galo, e uma cobra, né? Então o que significa isso? O javali ele significa a ignorância, né, a nossa ignorância. E da ignorância brotam o apego e o ódio, e a aversão, representados o apego pelo galo e a aversão pela cobra, né? Aí em volta desse pequeno círculo a gente tem um anel que do lado direito ele é escuro e os seres estão caindo, né? E do lado direito ele é mais claro e os seres vão subindo. Ou seja, isso representa as nossas ações kármicas, né? Quando elas são negativas, a gente cai nos reinos inferiores, né? Ou seja, é esse lado escuro onde os seres vão despencando. Quando elas são positivas, a gente vai ascendendo aos reinos superiores, né? Só que lembrando que mesmo esses reinos superiores, eles também fazem parte dessa roda na qual nós estamos presos. Então, a gente, mesmo quando constrói um karma positivo, nós ainda não atingimos a libertação, né? Nós ainda estamos dentro da roda da vida. Nós apenas criamos méritos que nos dão situações mais favoráveis, né, do ponto de vista dos renascimentos. A gente vai renascer com melhores condições materiais, com mais... vamos renascer em regiões onde a gente vai poder ter contato com ensinamentos espirituais e com mestres que vão nos dar esses ensinamentos, né, em função do karma positivo que nós criamos, né? Mas ainda estamos na roda da vida, né? Ainda vamos precisar praticar para nos libertar, ainda vamos precisar praticar muito. No outro anel, em volta, maior, a gente tem 6 divisões, né? Lá embaixo, esse aqui de baixo, mais escuro, é o reino dos infernos. Ou seja, é o mais inferior de todos os reinos inferiores. À direita, vocês vão ver que tem, logo ao lado dele, o reino dos animais. Consegue ver aí? Né? E do lado esquerdo, a gente tem o reino dos fantasmas famintos, que são seres ali com uma barrigona grande, né? Um pescocinho miúdo e uma boquinha pequena, ou seja, seres que nunca conseguem satisfazer as suas necessidades. Esses são os 3 reinos inferiores, que simbolizam, no caso do reino dos infernos, o medo e a raiva, né? No caso do reino animal, a preguiça, ou a obtusidade mental, né? A incapacidade de refletir sobre os ensinamentos espirituais e assimilá-los. E os fantasmas famintos significam a carência, representam a carência, que é uma outra emoção perturbadora de quando a mente
acha sempre que está faltando alguma coisa para ela, está sempre reclamando, né? Acima, nós temos os 3 reinos superiores. À direita, vocês vão ver aqui o reino que eles chamam do reino dos semideuses, que representa a inveja. Vocês podem reparar que lá em relação ao que está lá em cima, que é o reino dos deuses, aqui bem na fronteira entre os dois, tem uns guerreiros aqui lutando, né? Então, esse reino dos semideuses, ele significa sempre aquela emoção de inveja, né? Ou seja, a gente está querendo sempre, ou de inveja, ou de comparação, né? Ou de disputa, né? A gente está sempre querendo obter algo que outros já têm, que no caso aqui está representado pelos deuses. E o reino dos deuses, embora seja o reino mais elevado do Sansara, mas ele ainda é também um reino que está dentro dessa roda de sofrimento. Por quê? Porque a emoção que o caracteriza é o orgulho. Então, por exemplo, do ponto de vista humano, aqueles seres que adquiriram fama, riqueza, né? E que por causa disso, né, se afastam dos ensinamentos espirituais, está tudo correndo bem, eles se acham o máximo, não precisam de ninguém, né? Então ela é considerada também uma emoção, o orgulho, que obstrui a caminhada espiritual, né? E do lado esquerdo aqui, logo ao lado dos deuses, tem o reino humano, que é o nosso, né? É o reino que os mestres espirituais budistas consideram mais propício para a prática espiritual, né? Por quê? Porque é um reino assim, que não tem tanto sofrimento quanto no inferno, porque nos reinos dos infernos, fantasmas famintos, né? O sofrimento é tão grande, né? Os fantasmas famintos são tão carentes, então a gente imagina assim, aquelas pessoas que nascem assim em ambientes de extrema pobreza, sertão nordestino, né? Em que a mente delas está o tempo todo ocupada em obter água e comida, não tem tempo nenhum para mais nada, né? Uma carência total de tudo, né? Qual é o tempo que eles têm para praticar, né? O sofrimento é muito intenso, né? E a luta pela sobrevivência os absorve completamente, né? O reino dos infernos também é a mesma coisa. A gente pode, por exemplo, olhar a situação dessas pessoas que hoje, por exemplo, moram naquelas regiões conflagradas da Síria, né? O que eles fazem o tempo todo? É luta, né? É uma guerra constante e também uma luta inspirada por raiva, né? É raiva de um lado, medo de outro, e também não sobra tempo para a prática, não dá nem para pensar nisso, que é bomba explodindo de todo lado. Então não há condições para a prática espiritual, né? Não há ensinamentos disponíveis, né? E no reino dos animais, o problema dos animais é que eles têm obtusidade mental, né? Eles não... a gente vê o Caio aqui do nosso lado, ele ouve, mas ele não assimila, não entende, nem decodifica os ensinamentos. Então esses 3 reinos, a prática é praticamente inviabilizada, né? Já no reino dos semideuses também, como eles estão muito inspirados em conquista, então vamos imaginar assim, por exemplo, um imperador romano do passado, né? Cheio de poder, rico, mas estava sempre ocupado em conquistar mais territórios, estava sempre no campo de batalha. Eu até estava assistindo essa semana no Netflix, o Império Romano, o Império de Sangue, muito bom, aliás, e nós estávamos no episódio do Júlio César, né? Então, o Júlio César é super ambicioso, né? Ele representa bem esse espírito dos semideuses. Ele estava sempre querendo mais territórios, querendo avançar mais a fronteira do Império Romano, né? Então, não tinha conexão nenhuma com o ensinamento espiritual algum, né? E da mesma forma, o reino dos deuses, como a gente falou, por exemplo, pessoas famosas, pessoas muito ricas, né? Inclusive, as pessoas muito ricas têm um problema, elas têm que administrar suas riquezas, né? Então, uma empresa, por exemplo, que cresce muito, né? Vamos imaginar uma multinacional, o dono dela não vai ter tempo para mais nada, a não ser estar de olho, né, para gerir uma coisa tão grande. E normalmente essas pessoas tendem a se afastar dos ensinamentos espirituais também. Então, o reino humano significa aquele reino assim, onde tem uma dose de sofrimento e uma dose de alegria mais equilibrada, para que a gente, né, não se deslumbre como os deuses estão deslumbrados, mas também não sofra tão intensamente que não sobre nenhuma energia para a gente praticar. Por isso que ele é considerado pelos mestres budistas como o mais propício, né, para a prática espiritual. Esse ser que a gente vê aí em volta da roda da vida é justamente esse que o Lama citou aqui, que a gente já leu na vez passada, é Maharaja. Ele representa a impermanência. Vocês reparam que ele é grandão e está segurando a roda. Uhum. Então o que ele faz? Ele gira a roda. Então ele é a impermanência, né? É aquele que produz
aquilo que a gente chama o sofrimento da mudança, né? E esses aqui, e no último anel, no anel mais externo, a gente já estudou isso aqui, mas depois a gente vai voltar nesse para estudar com mais detalhe, vendo o diagrama. São os 12, lembra que a gente fala sempre dos 12 elos da originação? Começando aqui em cima, ó, logo acima do reino dos deuses, a ignorância, esse ceguinho aí, né, que está tentando caminhar, simboliza a nossa ignorância, nós caminhando nesse mundo sem ver direito como é que as coisas fluem, bem aqui, vai, tá? Aí seguindo aqui, ó, o segundo elo são as nossas formações kármicas, porque como nós estamos ignorantes, a gente vai construindo um destino de uma forma até inconsciente, né? Por isso que é representado por um oleiro que vai fazendo os potezinhos. Isso somos nós construindo a nossa consciência, né? Aí o terceiro elo é justamente essa consciência, né? Que vai ficando marcada por todas essas construções que a gente fez no segundo elo, né? E que está representada aqui por... Não, aqui o terceiro, por um macaco, né? Por quê? Porque essa consciência ela vai pulando de galho em galho, renascimento após renascimento, ela vai reencarnando, né? Porque ela está movida justamente por essas formações kármicas aqui, do segundo elo. Tá dando para acompanhar? Tá? Dá. E aí ela vai pulando de galho em galho. Aí a gente passa por quarto elo, onde tem essas duas pessoas num barquinho. O que são essas duas pessoas num barquinho? Eles representam a consciência buscando uma mente e um corpo onde ela possa se encarnar, para satisfazer justamente os seus impulsos que foram criados lá no segundo elo, né, e que fazem parte dessa consciência. Aí vocês vão ver que no quinto elo tem uma casa, né, com 6 janelas, se eu não me engano, né? Ou seja, a consciência entrou num corpo. E aí ela só olha para o mundo através dessas 6 janelas que são os 6 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato e mente. Certo? É as janelas através das quais nós nos relacionamos com o mundo. Através dessas janelas, a gente vem ao sexto elo, que é quando a gente faz contato com o mundo exterior. Por isso que está representado por 2 namorados se abraçando. Somos nós, através dos nossos sentidos, nos abraçando com a realidade externa, né? Entrando em contato com a realidade externa. Então, o sexto elo é o contato. O sétimo elo são as sensações que surgem do contato. Então, meus olhos entram em contato com os objetos, surge uma sensação visual. Meus ouvidos entram em contato com o som, né? Surge a sensação auditiva e assim por diante. Tá? Por que é representado por uma pessoa sendo flechada no olho? Porque isso demonstra o sofrimento que é gerado pelo nosso apego às sensações agradáveis, né? Então a gente se apega às sensações agradáveis, né? E como na roda, Maharaja está lá rodando a roda, tornando ela impermanente, fazendo as coisas mudarem, né? A gente se apega a essas sensações agradáveis, mas elas não se sustentam no tempo, porque as coisas mudam, aí causa o sofrimento da mudança. Então, essa flecha significa esse caráter intenso, né? Das sensações que chegam até nós através dos sentidos e que se transformam em causa de sofrimento, não porque as sensações sejam ruins, mas por quê? Por causa da nossa ignorância, a gente opera sem sabedoria. A gente não sabe lidar com elas com sabedoria, né? Que lidar com elas com sabedoria seria o quê? Não se apegar às agradáveis e não rejeitar as desagradáveis. Ou seja, agir com equanimidade, né? De modo que a gente não se desestabilize por causa das mudanças que são inevitáveis na vida, né? E aí vai surgir o oitavo elo, depois, um homem bebendo aí, né? Porque é como se fosse um beberrão que não consegue parar de beber, porque ele representa o desejo. Desejo, nosso, né? Porque das sensações surge o nosso desejo de manter as sensações agradáveis e de nos afastarmos das desagradáveis. E a gente não consegue controlar esse desejo. Por isso que é um beberrão ali que não consegue parar de beber, né? Esse desejo gera o nono elo. Vocês podem ver que aqui o macaquinho, que é a consciência, está subindo na árvore para colher frutos. Aqui, ó. Tá? Isso. Está descendo aqui e subindo aqui. Isso, exatamente. Tá? Então, esse macaco subindo, ele vai colhendo os frutos e vai guardando numa cesta. Então, somos nós tentando segurar aquilo que que nos apraz, que nos agrada, né? Por exemplo, a gente vai acumulando bens, é o apego.
ele representa o apego, exatamente. Tá? Então a gente guarda na cestinha e quer que aquela cestinha fique lá quietinha. Mas aí tem Maharaja girando na roda e fazendo a cesta virar de cabeça para baixo, né? E nossos objetos de apego vão por água abaixo. Aí vem o 10º elo, logo depois, que é uma mulher grávida. Por quê? Porque esses elos anteriores, desejo e apego, vão gerar a nossa existência, né? Por isso que é uma mulher grávida, né? Porque ela é como se fosse o elo que faz surgir a nossa existência. A gente passa a existir como uma identidade, né? Esse elo é o elo do vir a ser, né? Aquilo que nós estamos, por conta dos nossos desejos, nós estamos sempre querendo vir a ser algo, né? Hoje eu estou no emprego, mas eu já quero um outro que eu acho que é melhor, né? Hoje eu comprei um carro, mas eu já estou ali pensando num outro carro que é melhor do que aquele para comprar, né? Então a gente está sempre nesse processo de vir a ser. Por isso que é a mulher grávida, né? Quer dizer, está sempre grávida de parir alguma nova realidade, né? E aqui o 11º elo é o renascimento, né? Ou seja, como a nossa consciência está presa nesses desejos, nesses apegos e nesse modo de vir a ser, mesmo quando ela desencarna, ela vai procurar outro corpo, né? Então esse 11º elo é o renascimento, né? Só que aí o que acontece? Quando eu renasço no mundo encarnado, surge imediatamente o 12º e último elo, que é doença, envelhecimento e morte. A gente envelhece, adoece e morre porque nasce, né? Quando alguém pergunta assim, por que a pessoa morre? Às vezes a pessoa diz, porque acabou a energia vital dela. Mas na verdade, na visão espiritual, não é isso. A gente morre porque nasce. Então por isso que lá em cima, lá no cantinho lá em cima, bem aqui, ó, tem o Buda apontando para fora da roda, dizendo assim, a libertação disso é sair desse modo de operação da mente. Entende? Ou seja, essa roda não é um lugar. Essa roda é a representação do modo ignorante de operar a mente. Tá? Mas ela também é o caminho que vai nos indicar a superação disso. Aí a gente vai ter que fazer o caminho contrário. Porque foi como o Buda fez. O que aconteceu com o Buda? Ele era filho de um rei. E ele vivia dentro do castelo dele, protegido pelo pai, porque o pai dele, que era um rei, queria que ele fosse o herdeiro, né, do reino. E ele demonstrava muita habilidade e inteligência para isso, né? Era filho homem, podia governar bem o reino. Só que lá na Índia, vocês sabem que tem muito aquelas coisas de misticismo, né? Então, quando o Buda nasceu, que ele não era o Buda Shakyamuni, quando nasceu, ele era o Siddhartha Gautama, né? Não sei se vocês já ouviram esse nome, era o nome dele. O pai chamou os magos e astrólogos para preverem qual é o futuro desse menino. Eles falaram, esse menino vai ser um menino brilhante. E ele vai ter 2 caminhos. Ou ele vai se tornar um rei poderoso, né, e sábio, que vai governar muito bem o seu reino, ou ele vai se tornar um libertador de almas, né, um Buda, um ser desperto. Então o pai dele, para que ele não se interessasse por esse outro caminho do ser desperto, mantinha ele dentro ali dos muros do palácio, para que ele não visse a dor, não visse o sofrimento, porque o pai dele já sabia que ele tinha um potencial de compaixão que ia fazer ele renunciar ao mundo. Só que ele resolve sair com o cocheiro dele 4 vezes, né? Aí numa vez ele vê um doente. Ele pergunta, mas o que é isso aqui? Não, isso é um doente. Ele falou, mas ele pensa assim, então nós também podemos ficar doentes, né? Nós, apesar de toda a riqueza e tal, podemos. Depois ele vê um velho. E depois ele vê um cortejo fúnebre e vê um cadáver. Então ele vê a doença, o envelhecimento, a morte, e depois na 4ª saída ele encontra um eremita. Ele pergunta, quem você é? Ele diz, não, eu sou uma pessoa que renunciou ao mundo, porque eu quero superar envelhecimento, doença e morte. Aí ele fala assim, então tem um caminho para superar o envelhecimento, e aí que ele resolve renunciar à vida, né? Mas, então, por isso que eu estou falando dessa historinha, porque o caminho que esse diagrama aponta para nós é justamente o caminho oposto que o Buda fez. Ele viu que tinha envelhecimento, doença e morte, e falou, bom, mas peraí, por que tem envelhecimento e morte? Aí ele já percebeu, porque tem nascimento, só morre quem nasce. Mas por que a gente nasce? Porque aí é que ele foi aprofundando e indo para os campos mais sutis, porque nós estamos nessa luta insana para vir a ser alguma coisa o tempo todo, e as coisas estão mudando o tempo todo e a gente não para e continua nesse afã, sem refletir, sem olhar para a realidade e procurar um caminho de saída disso. E aí ele foi regredindo, né? De onde é que surge
esse afã do vir a ser, né? De querer existir como alguém poderoso, rico, etc. É do apego. E o apego vem do desejo. E o desejo vem vem das sensações agradáveis, desagradáveis, etc. Né? As sensações vêm do contato, o contato vem dos 5 sentidos. Né? Os 5 sentidos vêm aqui de nome e forma, que é o 4º elo, que é a consciência buscando um corpo. Aqui, quando ele chegou aqui, você vê que ele já foi além do mundo material, porque a consciência procurando um corpo, nós já estamos no plano sutil, nós já estamos no plano invisível. Né? Aí, se tem uma consciência procurando um corpo, é porque tem uma consciência. E aí ele falou, mas como é que essa consciência se forma? Pelas ações kármicas, segundo elo. E por que essas ações kármicas geram sofrimento e dor? Ignorância. Então temos que suprimir a ignorância. Mas a ignorância é o mais abstrato deles. Né? Então, esse caminho de volta é o que nós fazemos aqui quando nós estamos estudando os ensinamentos espirituais. É o que Jesus nos ensina quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É a libertação do nascimento, envelhecimento e morte. Ou seja, os próprios espíritos falam no livro dos espíritos, né, que quando a gente atinge a perfeição espiritual, a gente não reencarna mais. Nós ficamos libertos da reencarnação. Né? Só que o que os mestres espirituais vão dizer? A gente tem apego até reencarnar. Nós temos que nos libertar desse apego, porque a gente está tão apegado a esse eu, né, egóico, que toda hora quer arrumar um corpo novo para continuar satisfazendo seus desejos, que nós precisamos trabalhar muito profundamente para nos libertar disso. Né? Então eu trouxe isso para que vocês entendessem essa parte, quando o Lama diz: nossa mente olha a figura de Maharaj, que é esse ser, né, segurando a roda, né? A delusão se manifesta e a mente segue a responsividade, as emoções surgem. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo que quando a gente olha para essa roda, a gente tem a condição de fazer uma reflexão e ver o seguinte. Por exemplo, aqui na nossa frente nós temos um papel, um desenho. Né? Mas a partir do momento em que a gente começa a se enfronhar nesses ensinamentos espirituais, esses ensinamentos ganham um significado e a gente consegue começar a olhar para eles como um espelho da nossa própria mente. E aí eles passam a nos inspirar na nossa caminhada pelo caminho da evolução espiritual. Né? A gente começa a despertar uma coisa que é muito importante, que é a aspiração de seguir aquilo que uma mensagem nossa anterior dizia, a aspiração de seguir o roteiro da fé. Ou seja, criar essa convicção de que é possível sair desse ciclo, é possível, né? É possível se libertar dele, e essa possibilidade está dentro de nós, conforme a nossa própria mensagem de hoje: cresçamos para o bem. Se a gente crescer para o bem, né? Se a gente aprender a acessar o potencial de sabedoria infinito que habita dentro de nós, nós vamos começar a enveredar por esse caminho de libertação dessa roda. Né? E aí o Lama vai falar da energia, dizendo que a energia é um nível sutil e não cognitivo, como se fosse uma forma universal de comunicação que se estabelece através das modificações dos níveis sutis de energia em nós e nos outros seres. O som que está além do som. Se vocês não compreenderem o que falo, não haverá de fato nenhuma fala. Então esse é o primeiro passo, compreender, cognitivo, mas ele vai seguir mais adiante. Se vocês não sentirem o que falo, se não moverem energia desse processo, não haverá nenhuma comunicação. Então percebem que aqui ele está colocando uma coisa bem interessante, porque isso aqui vai muito além do conceito de comunicação que nós temos assim no nossa convivência ordinária. Parece assim que eu falei uma frase aqui, por exemplo, Benedito, já comuniquei. Não, mas o Lama está dizendo, se essa frase não move energia, não houve comunicação. Né? Agora, se ela move energia, houve comunicação. Aí qual é o cuidado que nós temos que ter? É o cuidado de que essa energia que nós vamos mover seja uma energia na direção do bem. Lembra que numa reunião nossa anterior a gente falou assim, muitas vezes a pessoa que está ali na nossa frente, ela está talvez a um passo do suicídio. E uma palavra pode mover ela na direção do suicídio ou na direção oposta de desistir do suicídio. Né? E de um modo geral, quanto mais próximas as pessoas forem de nós, ou quanto mais frágeis elas estiverem, mais a nossa palavra vai mover energia nas pessoas, e as pessoas são muito vulneráveis. Né? Por isso que a gente vê hoje as pessoas, por exemplo, sendo manipuladas pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação fazem o que querem.
porque como a gente opera na base da ignorância, né? E eles têm as técnicas da comunicação, eles fazem com que as pessoas movam sua energia na direção que eles querem, convencem, né, de que determinadas coisas são verdades e os movem naquela direção, certo? E aí o Lama continua dizendo o seguinte: essa é a verdadeira fala inseparável da energia. Então também é importante que quando a gente ouça ensinamentos como esses que a gente ouviu hoje, da roda da vida, isso mova também a nossa energia na direção de uma motivação para a prática espiritual. Porque senão significa que não houve comunicação, né? Isso não se tornou um objeto comum, né, àqueles que estavam ouvindo o ensinamento, né? Por isso é que a nossa mensagem de hoje também enfatiza isso, né? Não adianta eu ter um mestre na minha frente se eu não estou crescendo para o bem. A mensagem crescendo para o bem, se eu não estou abrindo meu coração para isso, né? Por isso Jesus falava: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Porque se eu não purifico o meu coração, o mestre pode estar aqui na minha frente, mas não vai significar nada para mim. Assim como quem não conhece essa roda da vida olha para essa figura e acha um desenho estranho, nada mais do que isso. Ou seja, não há comunicação, não há uma energia movimentada, né? E a energia é um aspecto mais sutil da nossa mente, certo? Olha que frase bonita: a fala do Sol movimenta a natureza, provoca reações em todo o planeta. Então, desse ponto de vista, se considera que até mesmo os seres não humanos se comunicam, né? Porque o Sol se comunica com todos os seres, né? Fazendo com que eles movam suas energias. A gente vê isso, é impressionante a planta, né? Tem um lado de sombra, ela vai para o lado do Sol, né? Então há uma linguagem ali de energia, né? Há uma comunicação, né? E ele continua dizendo assim: há ainda um nível mais sutil que é a paisagem. A paisagem é a paisagem mental, certo? A paisagem mental, ela é um nível ainda mais sutil do que a energia. E esses 6 reinos que estão aqui, ó, né, que eu apontei para vocês, são as 6 paisagens básicas nas quais nós operamos a partir da ignorância. Ou seja, ou nós operamos aqui baseado numa paisagem de medo ou raiva, que é o reino dos infernos, né? E aí o que acontece? Eu vou mover minha energia de um determinado modo. Quando eu estou na paisagem mental de medo e raiva, surge o quê? A energia de quê? Da agressividade. Quando eu estou na paisagem dos animais, surge a energia da preguiça. Comer, dormir, reproduzir, pronto. Mais nada. Nada que exija um pouco mais de esforço. Se eu vou para a paisagem dos fantasmas famintos, eu começo a mover aquela energia da reclamação. Ah, mas eu não tenho isso, falta não sei o que, né? Carência, né? Tá me faltando isso, não dá para eu praticar porque olha só, eu tô cansado, eu tô doente, eu tô fraco, né? Se eu vou para a paisagem dos humanos, eu vou entrar ali na energia do desejo e do apego, né? Os humanos, né? Nós humanos, a nossa característica é estar sempre atrás daquilo que a gente gosta e evitando aquilo que a gente não gosta, né? Trabalhando sempre incessantemente por isso. Se eu for para a paisagem mental dos deuses, eu vou mover a energia do orgulho, aquela energia que me isola dos outros, né? Que faz assim: não, quem são vocês? Eu estou em outro nível, eu sou superior, eu me desconecto da minha realidade justamente porque eu me acho melhor, eu me acho superior, né? E se eu estiver na paisagem dos semideuses, eu vou mover aquela energia de guerra. Estou sempre lutando porque eu quero conquistar, né? Eu quero tomar o espaço que é dos outros também, né? Então, isso é uma ferramenta bastante importante para nós na nossa prática espiritual. Por quê? Porque se a gente tiver consciência da paisagem mental na qual nós estamos operando, nós temos condições de acessar uma das características infinitas que estão dentro de nós, que é a liberdade de mudar de paisagem. Nós não precisamos ficar naquela paisagem. Eu posso, por exemplo, desenvolver raiva em relação a alguém que me ofendeu, mas eu posso, naquele mesmo momento, se eu tiver consciência, dizer assim: não, mas não vale a pena, né? Se eu agir baseado na raiva, eu vou agir de maneira cega, né? Pode ser que eu mate essa pessoa e daqui a pouco eu vou ser condenado, não sei, então não vale a pena. Então você já começa a sair daquela paisagem mental. Saindo daquela paisagem mental, o que acontece? A sua energia também vai se mover para o outro lado. Você já vai começar a enxergar a situação de uma outra forma. Você vai dizer assim: ah, poxa, talvez essa pessoa esteja até fazendo isso porque ela está com algum problema, porque ela está, talvez, sei lá, pode ter acontecido alguma coisa muito grave com ela. Então a sua mente já mudou de paisagem mental. E a sua energia também
vai se transformando de energia de agressividade em energia de compaixão. Certo? Então, a consciência disso, a função desse aprendizado é exatamente isso. É nos libertar da prisão, né, da gente se fixar numa paisagem mental, certo? E aí, o Lama diz assim: podemos observar um aspecto ainda mais sutil, a possibilidade de termos muitas experiências em corpo, fala, mente e paisagem, de podermos transitar livremente de uma paisagem para outra. Foi isso que eu falei para vocês agora. À medida que a gente desenvolve a consciência, a gente desenvolve essa liberdade de transitar de uma paisagem para outra, certo? E aí ele diz: um dicionário tem muitas palavras, porém, para que elas sejam impressas, deve haver uma folha em branco, o substrato que acolhe e sustenta todas as combinações de letras. Da mesma forma, podemos atentar para o fato de que no fenômeno ilusório da nossa mente, o mais interessante não é o conteúdo, mas o contínuo mental que não se move e que acolhe a multiplicidade das aparências e das experiências. Então, aqui nós vamos concluir essa parte dizendo simplesmente o seguinte: o que ele está chamando de contínuo mental que acolhe todas as experiências? Ele compara com a folha em branco. Quando você tem uma folha em branco, você pode escrever qualquer coisa nela. Então, a nossa centelha divina, o nosso espírito, ele é essa folha branca, onde pode surgir qualquer uma dessas paisagens mentais, né, perturbadoras, mas pode também surgir qualidades espirituais incomensuráveis. É uma folha em branco. Nós não estamos presos a isso. Por isso é que se chama um caminho de libertação, né? Porque nós, quando vamos tomando consciência disso, a gente se conecta com essa parte mais íntima do nosso ser e percebe que ele não está preso a nenhuma dessas paisagens, que ele é livre. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então isso significa o quê? Que nós podemos mover a nossa energia para onde nós quisermos, desde que a gente esteja consciente do que é, de como nossa mente está operando e de como ela é livre para operar de outra forma.